Você já deve ter ouvido a seguinte expressão: na hora e na presença de um falecido, naquela ocasião, muitas vezes é usado a respeito daquela pessoa que agora ela descansou. Mas será que realmente essa pessoa está agora num descanso? Claro que quem está falando assim, ele não está se referindo simplesmente ao corpo, porque todos sabem que aquele corpo vai entrar em decomposição e aquela pessoa, na realidade, não estaria num descanso. Mas essas pessoas, mesmo não compreendendo muito o que está além da morte, elas imaginam que a sua verdadeira pessoa, aquela pessoa, a alma daquela pessoa, agora foi para um lugar bom, um lugar de descanso. Mas será que todas as pessoas, depois da morte, a verdadeira pessoa, o corpo sendo sepultado e esta pessoa na eternidade, ela está no descanso? Vamos pensar um pouquinho sobre isto, sobre este assunto. Eu vou convidar para ler, você me acompanhar uma leitura em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Note: e disse-lhe um da multidão. O Senhor Jesus estava falando aos discípulos e à multidão, e uma pessoa, aí nesta altura da conversa do Senhor Jesus com a multidão, ele fala: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele, o Senhor Jesus, lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nesta parábola nós temos a história de muitas pessoas. O Senhor Jesus baseava-se as suas parábolas, sem dúvida, na experiência da vida de muitas pessoas desde o início até os nossos dias. Então, será você que me ouve, você tem certeza para onde está indo? Após o término da sua vida aqui, você vai para um lugar feliz, um lugar de descanso. Seu corpo, provavelmente sepultado em algum lugar, mas a sua verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito, eles não são aniquilados na hora da morte, eles não entram num repouso com o corpo. Pelo contrário, a Bíblia mostra que a verdadeira pessoa, a alma e o espírito, e nós temos isto até mesmo nesta parábola que acabamos de ler. Porque se realmente este homem fosse dormir, corpo, alma e espírito na hora da morte, por que ele seria chamado de louco, não estando preparado para outra vida? Você sabe para onde você está indo? Você tem certeza que após a sua morte você entrará na felicidade eterna? Você estará na presença de Deus? Você desfrutará do paraíso de Deus? Nós vemos que este homem, mesmo sendo sábio, ele era rico, e nós vemos que o seu plantio, a sua lavoura, a sua herdade produziu com tanta abundância que, se ele era rico, ele se tornou mais rico. Mas nós vemos que, mesmo que Deus tenha abençoado este homem até este dia,
ele conservando saúde, sabedoria, a sua herdade, a sua riqueza. Nós vemos que este homem aplicava os bens materiais para a sua alma. Mas nem tudo nesta vida serve para as nossas almas. Elas têm muita utilidade para o nosso corpo e, sem dúvida, dão prazer à nossa alma também. Mas o homem não é somente corpo e alma, ele é espírito. Essa parte espiritual do homem, ela necessita de comunhão com Deus. É por isso que existem muitas religiões no mundo, para atender esta parte espiritual dos homens. Mas, na realidade, o que o homem precisa não é de mais uma nova religião ou de uma religião que já existe. O espírito do homem, ela precisa de Deus. Ela precisa ser colocada imediatamente em comunhão com Deus, sem mesmo um intermediário, homem, um ser humano. E é o que muitas vezes acontece. Existe a religião, as coisas religiosas, existem os homens, mas o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, entre Deus, o Pai, e o homem. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não só coloca uma pessoa no céu, que já seria muito bom, mas o Senhor Jesus, ele nos coloca em Deus. Ele nos leva a Deus. Que isto é o máximo. Isso é a coisa mais importante que um ser humano perdido, pecador, condenado ao inferno, pode ter nesta vida. Não há coisa de maior valor, não há herança, não há riqueza que possa compensar esta área espiritual que todos nós temos. Não há, não existe. Ser levado a Deus, ser colocado em comunhão com Deus, ir para o céu, mas não simplesmente ir para o céu. Imagine o céu sem ter a comunhão com Deus. Era a mesma coisa que o jardim do Éden sem a presença de Deus ali. Adão e Eva, eles simplesmente iriam desfrutar das coisas físicas, materiais. Mas a parte espiritual da qual o Deus também criou no homem, do qual o homem é formado, necessita desta comunhão com Deus. Antes do pecado, Adão e Eva, sem dúvida, tinham comunhão com Deus. Tinham prazer em ouvir a Deus, a falar com Ele. Sem dúvida, os corpos de Adão e Eva, fisicamente, resplandeciam por esta comunhão com Deus. Mas, depois do pecado, tudo mudou e nós podemos ver que os nossos corpos e almas, agora atingidos pelo pecado, não têm nenhum resplendor. Pelo contrário, estão nas trevas, são escravos de Satanás. Mas, através do Evangelho e através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser libertados. Muitos já foram. Eu já fui um dia e você pode ser libertado, não fazendo um curso bíblico. Não, você pode ser libertado hoje. Paulo, escrevendo aos Colossenses, e ele falando a respeito do Senhor Jesus, o Filho, o eterno Filho de Deus, ele diz que Deus nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele estava falando para os Colossenses, pessoas salvas, pessoas que um dia tiveram um encontro pela fé com Cristo. Então Deus, no seu poder, Ele transportou essas pessoas não fisicamente, mas espiritualmente, no momento da salvação, do reino das trevas, do poder das trevas, para o reino, para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Um reino de luz, de paz, um reino de felicidade. O crente aqui, a pessoa salva nesta vida,
tendo a realidade da salvação, ele nesta parte, ele já desfruta disto. Ninguém pode tirar isto do salvo. Ele pode ter aflições fisicamente, até mesmo aflições no seu espírito, na sua alma. Mas esta certeza, esta segurança, este prazer, este gozo que o crente tem na sua salvação, ninguém pode tirar nem atingir. Pode ser ofuscado, sim, pelo diabo, pelas circunstâncias, pelo mundo, até mesmo pela carne do crente. Mas o Espírito Santo que está na pessoa salva pode trazer à luz, pode trazer a este salvo esta segurança e esta felicidade que ele tem já nesta vida e ele vai ter na eternidade. Mas você que me ouve, como está? No caso deste homem e no caso de muitas pessoas, nós vimos que ele, e principalmente neste ponto da história, o resumo da sua vida é que ele aplicava os bens materiais para a felicidade. Era toda a felicidade que ele tinha estava baseado nos seus bens. Depois de ele ter alcançado toda o resultado do seu esforço, da colheita que ele ainda ia fazer, que ele nem conseguiu fazer, note as palavras dele. Ele disse, depois que ele derrubasse os celeiros e construísse outros maiores, ele ia dizer para a sua alma, agora alma, você pode descansar. Você tem muitos bens para muitos anos. Note que ele não está falando somente para só para a sua necessidade, para o seu corpo físico. Ele está falando para a sua alma, a sua pessoa, a sua verdadeira pessoa. A sua verdadeira pessoa o prazer dela estava só nesta vida. Estava limitado às coisas que o seu corpo desfrutava. E este é o erro de muitas pessoas. A parte espiritual, a parte que devia ser preenchida por Deus, começando com a salvação que Deus dá através do seu Filho, não existia. Será que você não é assim? Este homem, sem dúvida, era um homem religioso, como todos aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus, eles eram pessoas religiosas. Eles eram judeus, eles tinham o templo, eles tinham o sumo sacerdote, eles tinham os sacrifícios, eles tinham a lei, e não somente os 10 mandamentos, mas toda a lei de Deus, as ordenanças, os juízos. Mas essas coisas que Deus tinha dado para a nação de Israel era para que eles pudessem encontrar Deus para suas almas. Eles pudessem ver naqueles sacrifícios que era necessário uma obra de redenção, era necessário um substituto para a salvação das suas almas. Eles não tinham condições abertamente de se chegar a Deus. Como diz o profeta Isaías, pois todos nós somos como o imundo. As nossas justiças são como trapos da imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. O primeiro capítulo de Isaías começa descrevendo a lamentável situação da nação de Israel. Dos pés à cabeça, Isaías destaca que não há nada são. Ele faz ilustrações de uma pessoa com chagas expostas e que não são tratadas, estão aí, mau cheiro. Sem dúvida, isto é uma ilustração de como está a alma de um pecador sem a salvação. Está imunda, está estragada pelos seus pecados. Será que isto é lembrado? Quando a pessoa tem, talvez, um bom porte físico, boa alimentação, ou até mesmo na pobreza? Será que esta parte espiritual é lembrada? Como é que você resolve este assunto? Dando para a sua alma uma boa religião? Essas coisas não purificam a nossa alma.
Só existe uma pessoa que pode purificar a nossa alma. O apóstolo Pedro fala do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O precioso sangue de Cristo pode nos purificar de todo o pecado. Deus nos dá uma salvação eterna, uma salvação que nos garante que agora somos de Deus. Estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Somos forasteiros. Aqui somos peregrinos. O nosso lar, a nossa cidadania é celestial. Será que este homem, ou você que me ouve, você tem essas credenciais de um cidadão celestial? Você tem certeza disto? Você acredita realmente que, por as pessoas dizerem, pelo pastor dizer, pelo padre ou pelo missionário dizer que você estará no céu na hora da sua morte, isto é garantia? Não se iluda, meu prezado ouvinte, não se engane, não seja tão simples nesse assunto. Se você pessoalmente, você mesmo, porque você não pode empurrar este assunto para outra pessoa, seja ele, seja ela, quem for, pode colocar o assunto nas mãos do seu pastor, pode colocar o seu assunto nas mãos do missionário, do padre, o assunto relacionado com a sua eternidade. Eles não podem mudar o seu destino. É você mesmo que tem que tomar as rédeas, nas mãos as rédeas desse assunto. E este assunto você resolve com Deus. As pessoas, na sua maioria, tentam empurrar este assunto para outra pessoa, para outro assumir. E ela quer viver a sua vida secular, sem se envolver nisto. É por isso que muitas pessoas pagam a igreja, pagam ao pastor, pagam ao padre, e frequentam esses lugares como se fosse uma empresa para marcar ali o seu ponto. Será que isto é a salvação? A salvação se dá no momento em que o próprio indivíduo, a própria pessoa, não levanta a mão numa igreja, vai até a frente, onde ela é chamada, igreja que eu me refiro quando eles falam no templo, aquela casa construída, se refere à igreja, nesse local, ou até mesmo na casa, ela pode proferir as mesmas palavras que o outro está dizendo. Então agora você se converte a Deus, ou você se arrepende dos seus pecados, você aceita o Senhor Jesus. Não, este assunto é um assunto individual entre a pessoa, aquele pecador, e Deus. Ela como um pecador perdida. E neste assunto da salvação, existem alguns elementos necessários para o ato da salvação. Quais são os elementos necessários? Templo? Igreja? Pastor? Missionário? Padre? Não. O elemento necessário é a palavra de Deus, o primeiro elemento necessário. O segundo elemento necessário é o Espírito Santo. Aí nós temos dois elementos necessários e suficientes. O terceiro, o Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele que morreu por nós na cruz. Foi Ele que derramou o seu precioso sangue. Foi Ele que tomou o nosso lugar. Foi Ele que levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Foi Ele que foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Foi Ele que tomou o nosso lugar. Então, é nele que devemos confiar. O Espírito Santo usa as verdades da palavra de Deus para mostrar o nosso estado pecaminoso, o nosso afastamento de Deus, para mostrar que tudo Cristo já tem feito com perfeição, e Deus com isto, Ele está satisfeito e nos dá a salvação. Como pecador, sendo despertado pelo Espírito Santo, tendo a revelação dessas coisas na sua alma, não simplesmente na sua memória, ele sabendo destes fatos,
que é muito importante, mas na sua verdadeira pessoa que está aflito por causa da sua situação perante Deus, não perante os homens, mas perante Deus, e que na hora da sua morte ele não vai descansar, mas sim ele vai ir para o inferno, para um lugar de sofrimento por causa dos seus pecados. E este pecador que vai ser salvo, ele concorda que Deus é justo em lançar ele no inferno. Ele não está cheio de dó de si, pena de si, que ele não é tão mal assim, que ele faz tantas coisas boas, sim, ele faz algumas coisas erradas, mas ele também é tão bom, e ele faz tanta coisa pelos outros, e faz tanta coisa na igreja. Não. A pessoa que vai ser salva, ela vai ser salva do inferno. Não somente isto, vai ser salva dos seus pecados. Vai ser salva desta falta de comunhão com Deus que ela teve até agora, a verdadeira comunhão com Deus. Porque muitas pessoas pensam que têm comunhão com Deus, mas têm comunhão com coisas religiosas, feita pelos homens. Mas a comunhão, a verdadeira comunhão com Deus, começa na hora da salvação. Até então, este pecador não tem comunhão com Deus. Ele pode ter atividades religiosas, é o que muitos têm, e seja ela qual religião for. A comunhão, a verdadeira comunhão com Deus começa com a salvação, e sem este início, esta pessoa não passa de um pecador ainda perdido no caminho para o inferno. O Senhor Jesus veio, a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para o que era seus. Os judeus, que pessoas mais religiosas do que elas. E outra, uma religião que Deus deu para eles. Eles não inventaram a religião. Mas a religião, tanto deles como qualquer outra religião, não pode salvar. Quem salva é Deus. É quando a pessoa, agora com mais luz que temos, antes nós vemos que os sacrifícios apontavam o caminho de salvação, o meio de salvação que Deus tinha, até que realmente chegasse a pessoa da qual aqueles sacrifícios falavam. Nós vemos isto claramente quando João Batista viu o Senhor Jesus. Ele disse para os discípulos dele, ele disse, olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Será que um judeu tinha dificuldade para entender aquilo? Claro que não. Todos eles sabiam que os cordeiros eram sacrificados aos milhares por todos aqueles anos. Para quê? Por causa dos seus pecados. Então agora tinha chegado alguém, o único, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Será que esse Cordeiro já tirou os seus pecados? Você lembra quando descansou nele? Quando realmente estava aflito por causa dos seus pecados e condenado ao inferno? Mas você creu de todo o seu coração, creu no Senhor Jesus, descansou nele. Você confiou na palavra de Deus, que diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus Cristo disse nessa parábola que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Ou seja, a verdadeira vida, a vida de uma pessoa avaliada por Deus, não está no quanto ela possui materialmente, mas o quanto ela possui espiritualmente. No final desta parábola, o Senhor Jesus está dizendo que a tragédia deste homem, assim é, todo aquele que é rico para si, ajunta tesouro para si mesmo, e não é rica para com Deus. Ou seja, ela não tem nada da parte de Deus na sua vida. Note que este homem juntou o tesouro para si. Ele não ajuntou os tesouros de Deus. Ele tinha coisas materiais. E ele podia ser até um dizimista. Todo judeu, ele era dizimista. Mas é um judeu que foi para o inferno. Nós temos isto em
Lucas capítulo 16, aquele homem rico que abriu os seus olhos estando em tormento, no Hades ele morreu, e no Hades, aí sendo um lugar de tormento, porque aí está descrito que este é um estado de tormento para onde foi a alma e o espírito daquele homem rico. Sem dúvida ele era um dizimista. Ele era um judeu, todo judeu pagava os dízimos, e não somente um dízimo, mas os dízimos que Deus ordenava para eles. Ele tinha a Bíblia, como seus irmãos também tinham a Bíblia. Pode ler a história, porque aquilo lá não é uma parábola, é uma história. Nós vemos que Abraão, falando com ele, disse que os irmãos dele, como ele, sem dúvida, aquele homem rico, também tinha a Bíblia dos profetas, que era para eles lerem. Lerem e crerem na palavra de Deus, que existe uma condenação dos pecadores. Existe tormento eterno para os pecadores que morrem em seus pecados. Mas também a mesma Bíblia aponta que existe um caminho para a salvação, que Deus tem preparado um caminho para a salvação. O apóstolo Pedro falou nitidamente, claramente, que em nenhum outro há salvação, a não ser no Senhor Jesus. Porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado e há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Como você fica com tudo isto? Você é uma pessoa que tem se preocupado com a sua alma? Não se engane, não se deixe enganar com as falsas religiões que dizem que na hora da morte nós seremos aniquilados, a nossa alma e nosso espírito entram em repouso com o nosso corpo. Nada disso é verdade. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele disse, até neste capítulo você pode ler, mas eu escolhi em Mateus, onde nós temos as mesmas palavras do Senhor Jesus, para você entender. Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui a palavra traduzida inferno é Geena. Geena era um lixão que ficava fora da cidade, onde era lançado o lixo da cidade, e sempre era queimado. Sempre então havia fogo, sempre estava queimando aquele lixo. E ali, muitas vezes, era tirado e jogado animais e indigentes, pessoas e criminosos, e ali era queimado tudo. O Senhor Jesus estava usando aquela figura de linguagem, ele estava usando uma figura de linguagem, usando aquela figura que todo judeu conhecia ali, para mostrar o sofrimento eterno. Note o que ele está dizendo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno, Geena, a alma e o corpo. Muitos usam esta palavra Geena para dizer que era simplesmente aquele lugar e que realmente as pessoas não vão para um lugar assim, onde a alma e o corpo vai ser lançado. Nós não devemos confundir o lago de fogo com o Hades, o inferno, e nem com este lugar Geena. O Geena, aonde o Senhor Jesus está se referindo aqui, ele aparece agora não mais como simplesmente uma comparação, mas como uma realidade, em Apocalipse capítulo 20, no versículo 15. Note o que é dito lá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui o juízo final, como muitas pessoas dizem, onde o Senhor Jesus há de se assentar no grande trono branco, julgar os pecadores segundo as suas obras, não para ver se eles vão para o céu ou para este lago de fogo, mas para ver o grau de sofrimento que hão de enfrentar no lago de fogo. Esta palavra lago de fogo não é Geena. Agora aqui,
já está na eternidade e a palavra está transmitindo a realidade daquilo que será um lago de fogo, aonde pecadores vão ser lançados. O mesmo lago de fogo, aonde 1000 anos antes foi lançado o falso profeta, a besta e o falso profeta. Isto está em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, é dito: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, ou seja, corpo, alma e espírito, no lago de fogo, que arde com enxofre. Isto ainda vai acontecer no futuro, antes do reino milenar de Cristo aqui na terra. Depois de 1000 anos vai haver este julgamento do grande trono branco. E um pouco antes deste julgamento, o diabo e os seus demônios serão lançados neste mesmo lago de fogo. Note Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta. Estão aí já faz 1000 anos. E o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você entendeu? Existe um lugar, sim, de sofrimento eterno. Hoje existe um estado que é o Hades. Quando a pessoa morre em seus pecados, essa pessoa vai para este lugar. A Bíblia fala deste estado de sofrimento. É onde estava aquele homem rico naquela história e ainda está hoje, neste lugar de sofrimento. Por quê? Por que existe este lugar? Por que as pessoas sofrem assim? Por quê? Porque na realidade elas amam mais as trevas do que a luz. Elas amam os seus pecados. Elas não querem abandonar os seus pecados. Eu lembro-me de uma senhora, já faleceu jovem. Ela ouviu o Evangelho por muitos anos, até ela se confessou salva, mas se confessar salva, isso não é garantia. Mas ela não aguentou muito tempo, e ela se entregou às vaidades da vida. Depois, ela teve um câncer. Mesmo nestas horas, ela nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca quis a salvação. Ela disse: eu sou muito vaidosa. A pessoa, ela já estava no leito de morte, já não trazia mais aquele vigor, aquela beleza de uma pessoa saudável, mas ainda essas eram as suas palavras. Ela foi sepultada bem maquiada, bem preparada. Assim é as pessoas. As pessoas, elas se assustam com o inferno, com esse sofrimento. Elas odeiam a Deus por causa disto. Mas é interessante que elas não odeiam a si mesmas por causa dos seus pecados. Elas não odeiam os seus pecados. Elas não vejam isto como um mal, não vejam isto como algo que deve ser resolvido com Deus. Que Deus não pode receber no céu um pecador assim, mas que Ele está disposto a receber pecadores. Pois Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isto que no juízo final, no grande trono branco, não vai ser o Pai que vai estar assentado, Deus o Pai, que vai estar assentado e julgar as pessoas, vai ser o Filho. Porque quando eles olharem para Ele, aquele que traz as marcas da cruz, os cravos, o seu lado ferido,
todos verem que está ali para ser julgado o Salvador, não agora como Salvador, ele não vai estar mais ali como Salvador, mas ele era o Salvador. Agora ele estará ali como juiz, sem dúvida, todos se calarão, todos ficarão com o rosto por terra. Eu não ia usar essa expressão porque ali a terra e os céus sumiram, eles saíram, estão no espaço suspenso. Mas de cabeça baixa, compreendendo. Agora, tudo foi tirado dessas pessoas. O mundo que os sustentava e todas as coisas que eles tinham no mundo, eles não têm mais. O céu e a terra já não está mais sendo suporte para essas pessoas, mas estão suspensas no ar diante de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Não mais como Salvador, como disse, mas como juiz. E tudo aquilo que essas pessoas talvez gostariam, tinham a intenção de falar contra Deus, na imagem daquela pessoa, do Senhor Jesus, eles ficarão calados, de boca fechada, pois ali está aquele que morreu numa cruz para lhes salvar. E eles desprezaram isto, seja pelo que for, seja por muitas coisas ou poucas coisas. Mas, enfim, se perderam. E também essa será a última imagem que eles vão levar para o lago de fogo. O rosto, a pessoa, o corpo, a figura do Senhor Jesus Cristo. Você, então, como fica? Pergunto mais uma vez. Você tem temor no seu coração de partir em seus pecados, partir desta vida em seus pecados e abrir os seus olhos no inferno? Tudo isto pode mudar, porque tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus, com esta obra, Ele está satisfeito e nos dá a salvação. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não será julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você pode estar se perguntando, mas para ser salvo é somente crer no Senhor Jesus Cristo? E o que mais você pode fazer? Só crer no Senhor Jesus é muita coisa, é algo que você não conseguiu fazer ainda e por isso você não é salvo. Para crer no Senhor Jesus Cristo é muita coisa, porque quando um pecador crê no Senhor Jesus, ele está dizendo: eu mereço ir para o inferno. Deus tem razão em me lançar no inferno. Eu sou o pior dos pecadores. Eu preciso de alguém que me salve. As minhas obras não podem me salvar. A igreja não pode me salvar. O padre, o pastor, o batismo não pode me salvar. Só Cristo. E agora, neste momento, eu estou crendo nele. Eu dependo dele. Sem ele eu não posso ser salvo. Eu dependo daquele sacrifício que Deus aceitou. Ele disse na cruz: está consumado, e realmente está consumado. Para mim está consumado, porque Deus o aceitou, provando isto, o ressuscitando dentre os mortos, o recebendo na glória, ele assentando-se à sua direita, assentando acima de todos os céus. Eu creio nele, eu descanso nele. Faça isto. Você será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.